Olá, é um novo episódio de Pastor para Pastor começando aqui. Aqui é Marcos Madaleno e essa iniciativa é uma iniciativa da Rede Inspire para promover conexões estratégicas e inspiração para cada pastor, para cada líder que está fazendo algo relevante aí na sua realidade, na sua igreja local. Nós acreditamos que igrejas fortes, igrejas saudáveis, igrejas bíblicas, igrejas relevantes são uma grande resposta de Deus para a transformação do mundo. E por isso nós então compartilhamos ferramentas, boas práticas para que você seja inspirado a ir mais longe, a fazer o seu melhor aonde você está. Aqui já no começo do podcast, antes de apresentar o nosso convidado, eu quero compartilhar com você algo desse livro, O Poder para Mudar, Dominando os Hábitos que Mais Importam, do Craig Groeschel, um livro da editora Inspire. Ele vai falar nesse livro sobre a importância dos hábitos, que, na verdade, vão te levar às grandes mudanças e aos grandes resultados que muitas vezes você está buscando. O princípio 14, pastor Craig Groeschel, ele vai dizer: jamais subestime como Deus pode começar algo grande por meio de um pequeno hábito. E ele vai dizer também: as pequenas coisas que ninguém vê pode levar aos grandes resultados que todos almejam. Muitas vezes nós supervalorizamos algo grande, único, um grande evento, uma grande realização, e nós menosprezamos pequenas atitudes, pequenas mudanças, aquelas coisas que estão escondidas na nossa rotina diária. Então, Craig Groeschel vai dizer o quanto essas pequenas coisas, o que você faz todo dia, tem um impacto nos grandes resultados que todos estão buscando. Então ele vai dizer: o sucesso não acontece por acaso, mas por causa dos hábitos. O sucesso não é um acidente. Você precisa trabalhar nos seus hábitos para que ele aconteça. Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então que Deus te abençoe fazendo mudanças de hábitos que vão te levar a grandes resultados. E hoje eu tenho a alegria aqui de receber um pastor que já me inspirava de longe, e há 20 anos atrás eu tive a alegria de me conectar com ele e somar na missão da Igreja da Cidade. Eu posso dizer que ele também é um pai espiritual para mim. Ele é o pastor líder da Igreja da Cidade já há quase 30 anos, e ele fundou e iniciou a Rede Inspire em 2010. Enquanto a gente está gravando esse podcast, já fazem 14 anos, a gente já está planejando aí o aniversário de 15 anos da debutante, da Rede Inspire, que vai fazer esses 15 anos. Eu tenho, então, a alegria de receber aqui Carlito Paes, pastor da Igreja da Cidade, fundador da Rede Inspire, e que tem feito algo incrível no reino, por meio de várias iniciativas, como, por exemplo, a Rede Inspire, Isso aí, Marcos. Obrigado pelo convite para estar aqui. Parabéns pela iniciativa do podcast de Pastor para Pastor, uma ferramenta, sem dúvida, muito relevante e oportuna, porque certamente você vai trazer aqui pastores que estão realizando, pastores de igrejas saudáveis, crescentes e multiplicadoras. Então, parabéns por essa iniciativa. 20 anos, trabalhando juntos, a metade da sua vida quase, Metade da minha vida. Já vou ter mais tempo aqui do que em qualquer outro lugar. Exatamente, coisa boa. Bem investidos, Bem investidos. E, sem dúvida alguma, que estamos felizes dessa fase tão linda que vive a Igreja da Cidade, a Rede Igreja da Cidade, a Rede Inspire de Igrejas, todos esses multiministérios e organizações que temos aqui, que abençoam a cidade de São José dos Campos e o nosso país e as nações. Sem dúvida alguma que a vida não é sobre nós e não podemos perder tempo com coisas pequenas, mas pensar grande, pensar no reino, isso está no coração de Deus. Sensacional. E, pai, eu queria te perguntar algumas curiosidades sobre você. Então, aquelas coisas do pastor Carlito que talvez ninguém sabe, ou que é uma curiosidade da sua história. 3 coisas. 3 coisas. Olha só, esses dias agora, criei um projeto. Eu falo que é um projeto. Eu sempre quis ter um carro antigo, nunca tive. E aí chegou até mim uma proposta de compra de um carro que era exatamente o carro que foi o meu primeiro carro.
quando eu e Leila nos casamos, nosso primeiro carro, quando a gente comprou, eu estava na colina do Seminário do Sul, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. E era um Gol refrigerado a ar, aquele que vai no motor da Kombi, do Fuscão, 1.6, 2 carburadores a ar. E aí foi muito nostálgico. Mas para mim, Marcos, foi... Por que eu chamei de projeto? Eu adquiri e estou arrumando. Porque ele fala de começos e simplicidade. Não precisaria ter esse carro, não precisaria andar nesse carro, não é sobre isso. Mas ao andar nesse carro de já quase 40 anos, né? E quando eu comprei, ele tinha 10 anos de uso, então o carro foi de 82, comprei ele em 92. E, para mim, relembra esses primeiros começos, simplicidade, menos é mais. E eu creio que isso é uma grande mensagem para mim mesmo. A gente não pode, quando a gente cresce, quando aumenta a nossa influência e responsabilidade, nos lembrar de como começamos, porque como termina é que conta. Então, esse é um projeto que talvez as pessoas não saibam e que eu estou fazendo agora e sempre ali meditando e lembrando que a gente não pode deixar que nada desse mundo, influência, visibilidade, holofotes, recursos, venha nos tirar do foco daquele que nos chamou e daquilo que somos, porque toda pessoa deslumbrada, ela perde o foco. Uma outra coisa que... Vamos ter que colocar a foto aqui, né? E eu batizei ele. Qual que é o nome dele? O seminarista. Do seu tempo de seminário. Então, se você gosta de carro antigo, se você tem um carro antigo que lembra também um momento da sua vida, comenta aqui, fala pra gente, vamos interagir. E é da mesma saber cor. Da sua história. Da mesma cor. Verde álamo. Uau. Igualzinho. Mesmo ano, mesma carburação, mesmo Uau. motor, LS, igualzinho. Tava guardado. Só não era o mesmo carro, né? Uma outra coisa é de onde eu vim, Marcos. Eu sou natural de Macaé. Nasci em 1970 em casa. Não deu tempo da minha mãe ir para a maternidade, porque eu morava num distrito, Córrego do Ouro, na época, 5º Distrito de Macaé. De lá até Macaé, na época, hoje faz com meia hora porque está asfaltado, mas na época era 1 hora. Então, não dava tempo. Então, eu nasci em casa. Olha só, com 5,850 kg, Marcos. Meu Deus. E parto normal em casa. Quase matei minha mãe, né? Mas não, ela ficou bem vivinha para me criar, graças a Deus. Hoje ela está na glória. Mas eu nasci em casa com 5,850 kg, em 1970, 7 horas da manhã, no dia 11, hoje é dia 11 de abril de 1970. E... nesse lugar onde eu fui, que eu nasci, foi um lugar, Marcos, que para mim foi muito importante, porque eu tive uma infância muito gostosa. Hoje, quando você fala de saúde emocional, de necessidade da criança brincar, correr, então eu guardo com muita lembrança todo esse tempo no interior, porque a gente teve... uma infância muito saudável, com família, com igreja, com amigos, na rua, com futebol, em casa, morar com a casa com uma propriedade assim de uns 6, 7 mil metros, então era só a casa. E plantação de laranja, de coco, de criação. Então, isso para mim foi muito terapêutico e foi muito bom. Eu creio que todo mundo, você já me contou da sua também... infância, que você gosta de voltar a Goiás e levar os filhos na fazenda, né, do seu pai, porque isso é tão bom. Então, quem puder, filhos, netos, esse contato com o interior, com a roça, com o pé no chão, isso é muito salutar. Eu gosto demais, né? A gente sempre passava as férias na fazenda com os meus avós, né? E hoje é meu pai e minha mãe que moram lá. E é sempre um lugar de muitas boas memórias, é um lugar de descanso, é um lugar de renovo, é um lugar de simplicidade, é um lugar de família, né? Então, é sensacional. E uma terceira coisa que eu me lembro, Marcos, que para mim foi muito bom, foi ser
mentoreado e tenho um relacionamento com pastores. Hoje eu não tenho dúvida que também eu sou pastor, porque eu tive um relacionamento muito próximo com todos os meus pastores. Não era uma coisa assim comum. Todos os meus pastores. Sempre tive admiração, respeito, gostei de servir. Seja o pastor, quando eu me converti, hoje está na glória, o pastor Walter Santos, estive pregando na Metodista, Catedral Metodista em Petrópolis, o pastor Ivander, e a filha dele o levou para que eu pudesse ver. Uau. E tive a alegria de estar com ele, o pastor Walter. Logo depois ele faleceu, a Adélia, e ela me deu essa graça. Depois tive o pastor Cláudio Wagner, pastor Paulo de Souza Nunes, pastor Valmir Vieira, pastor Ebenésio Soares Ferreira. Então, ninguém surge do nada, né? Ninguém vai receber aquilo que desprezou. Eu gostaria de me tornar um pastor, de liderar, de pregar, de servir. Mas espera aí, enquanto você não é, sirva o seu. Admira, ajude, caminhe junto. Então, isso foi algo muito forte para mim e me ajudou muito. E o pastor Paulo de Souza Nunes, agora em memória, tive a grata alegria de, junto com a editora Inspire, também publicar o seu único livro, que quando senti no coração, Marcos, de voltar nessa região lá do estado do Rio de Janeiro, em Macaé. Eu nasci em Cordouro, era 5º distrito, mas tinha um 7º, que era mais na Serra, chamado Glicério. E o pastor Paulo de Souza Nunes chegou a pastorear 5 igrejas lá. E ele hoje partiu, mas no meio da pandemia, em 2020, eu senti do coração, e realmente foi um apontamento do céu, de ir lá. Só eu não fui pregar, não fui fazer nada, fui lá visitá-lo. Peguei o João Vitor, meu filho, nós fomos juntos. E eu cheguei lá, ele estava escrevendo. Falei, pastor, o que o senhor está escrevendo? Ele falou, eu estou terminando um comentário pastoral de Apocalipse. Aí eu falei, pastor, quando o senhor terminar, por favor, me dê a honra da gente publicar. Eu agradeço o pastor Andrei, que fez um bom trabalho junto com esse material, com os manuscritos. Inclusive, eu não pude ir no lançamento, o pastor Andrei foi. Pastor Conrado conheceu, pastor Fabiano conheceu. Ele pregou aqui na minha posse. Eu conheci nesse dia também. Você conheceu também? Foi engraçado. Não nesse dia, né? Ele veio um dia pregar, acho que foi na sua boda de prata, não foi? Não. Na boda de prata foi o pastor Valmir Vieira, mas ele veio aqui pregar numa ocasião ministerial, sim. Sim. Aí foi muito engraçado. Estou confundindo as datas, mas eu... mas foi muito interessante que eu chamei ele para ir jantar, nós fomos jantar, e ele pediu... esfirra com leite. Eu falei, é coisa de pessoa idosa, né? Foi muito interessante. Mas o pastor Paulo deixou grande significado para mim e foi um exemplo de caráter, dedicação. Pastorear 5 igrejas sem ter um carro, ganhar pouco, criar os seus filhos, esposa e deixar um legado extraordinário. Quando ele morreu, Marcos, católicos, espíritas, evangélicos, de todas as igrejas. Ele era o apóstolo da Serra Macaense, quando ninguém falava sobre dom de governo apostólico. Então, um homem que deixou muito significado para mim. E hoje nós temos, se você quiser adquirir pela editora Inspire, Apocalipse, Cartas Pastorais, um comentário. Também o Mateus Soares nos ajudou também na revisão dos manuscritos, e sou grato a isso. Então, fica aí 3 coisas. Uma sobre algo pessoal, o projeto do carro, outro sobre a minha infância e também sobre o mentoreio com pastores. Não foram 3 curiosidades, foram 3 aulas aqui, né? Cada curiosidade, uma aula por trás, como é muito característico do senhor, né? Sempre traz os apontamentos por trás dos acontecimentos, por trás de qualquer coisa que acontece, seja uma notícia que sai, sempre o senhor traz uma boa aplicação ali do que nós podemos tirar disso, o que podemos fazer, sensacional. Agora, assim, a gente tem na Rede Inspire muita coisa ali que está na plataforma, que as pessoas sabem sobre nós, ensinando a fazer, mas nada como ter o que está por trás, quem está pensando nisso, né? Por que fazemos como fazemos. Então, eu queria que o senhor compartilhasse assim, algumas práticas mais atuais, algumas práticas mais recentes, inspiradoras da Igreja da Cidade.
que, assim, tem um princípio por trás, não é o copia e cola, é o copia e cola e edita, né? Você pode aplicar na sua realidade, experimentar coisas novas por meio de inspirações como essa. Eu gosto das coisas muito espirituais e orgânicas, Marcos. O nome Igreja da Cidade nasceu porque a gente tinha o nome Primeira Igreja Batista e começamos a plantar a igreja de um jeito diferente, porque na tradição batista você planta e dá autonomia, aí ela escolhe o nome que ela vai ter dentro do nome Batista. Mas Deus deu a visão, até porque os tempos mudaram, temos telefone, internet, carro, avião, as distâncias se encurtaram, de não precisar da autonomia como uma igreja com 50 membros, até porque hoje uma igreja funcionar não era como no passado. Quando eu acabei de falar que um pastor pastoreava 5 igrejas, hoje você não imagina isso, porque o contexto é outro, né? Então, o nome que veio para nós, você participou disso, foi dar o nome da visão. A visão é ganhar todas as pessoas e cidades para Jesus. Então, se o nome PIB, Primeira Igreja Batista, não era transferível, oramos e Deus nos levou à nossa declaração de visão. O nome Inspire também foi assim. Durante 10 anos, trabalhamos com o pastor Rick Warren, representando o Purpose Driven Ministry no Brasil, a Igreja com Propósito. Então, era o nome deles lá, só que em português. Purpose Driven, e aqui, Ministério Propósito. Quando a gente encerrou esse capítulo, que o pastor Rick deu a liberdade da gente seguir numa nova direção, buscamos um nome. Espera aí, a melhor coisa que fazemos não é fazer pela igreja, é inspirar para que ela faça. Então, o nosso melhor nome é Inspire. Aí mudou o nome da conferência, IBCP, para Inspire, aí nasceu o Editor Inspire e nasceu a Rede Inspire. Então, nós somos muito fiéis a não ficar inventando, mas sim procurar mesmo que seja orgânico, natural. Então, quando alguém pensa na Rede Inspire, Marcos, e você agora está com essa missão de pegar esse legado e potencializar isso, porque 14 anos até aqui, creio que agora estamos num ótimo momento de expansão, de maturidade. Esse princípio é o que as igrejas mais precisam hoje. O que tem por aí, Marcos, de rede, que o cara fica preso, sendo controlado, tem que comprar livro, tem que ir em evento, tem que pagar, tem que fazer, tem que... vai para Israel, tem que comprar com essa operadora, tem que comprar essa cota de livro, tem que ficar perguntando, uma liderança controlada. A gente não acha que isso é nada saudável. Então, hoje, essas igrejas que já estão, elas estão sendo inspiradas a partir da prática ministerial da Igreja da Cidade em São José, e não queremos controle nenhum, queremos que o que temos, elas peguem e possam adaptar, melhorar, aperfeiçoar, contextualizar, expandir e usar. E eu acredito que a Igreja da Cidade é uma grande startup ministerial. Até porque nós estamos numa cidade onde as pessoas afluem para cá do Brasil inteiro, então isso é legal, porque as pessoas que vêm para São José, quem não nasce aqui, né, vem sempre trazendo algo. Então isso é muito bom, que as pessoas vêm com vontade de empreender. Isso tanto no mundo secular quanto de igreja. E a igreja vai crescendo juntos. Outra questão é que a igreja cresceu muito, então ela tem oportunidade de até arriscar. Se der certo, a gente está feliz e investe naquilo. Se não der, nós não temos compromisso com a mudança, nós temos compromisso com o resultado. Então, mudamos um nome, mudamos um logo, mudamos um ministério, começamos um ministério, mas nós não temos compromisso com aquela mudança, e sim com as pessoas, com os resultados e com a efetividade. Então, isso faz com que a gente seja chamado para começar coisas novas. E o tempo todo a Igreja da Cidade assim está fazendo. Então, hoje, nós estamos trabalhando bem forte o Ministério Profético, queremos que isso se expanda, porque não acreditamos que as pessoas vão vir para a igreja por causa de uma estrutura. Senão elas vão para a Disneyland, vão para os shoppings, não é esse o caso. Outra coisa também é o Ministério
ser relevante a partir do social. Então, a Fábrica de Vida hoje é uma iniciativa que a gente quer dar muita atenção para dali gerar muitas oportunidades. O mercado solidário que a gente introduziu no Brasil, hoje um monte de igreja faz, então é isso que a gente quer fazer. Então, ao pensar numa Fábrica de Vida, ela vai ser um modelo para as igrejas que vêm aqui e se inspiram. Só contextualizando aí, né, a Fábrica de Vida é a nossa ONG, o nosso projeto social, é um lugar que concentra várias iniciativas de projetos sociais para a comunidade, né? Ministério de Homens, estamos numa crescente muito legal, resgatar a questão da hombridade bíblica. Tivemos a conferência com 4.500 homens do Brasil inteiro. Então, não é só o evento, mas é como você explorar a questão de celebrações, pequenos grupos, ministérios, retiros, eventos pontes, eventos catalisadores, acampamentos. Da mesma maneira o feminina, da mesma maneira casais, tudo isso são ministério de famílias, porque não adianta, Marcos, a gente pegar e ficar batendo no que está errado no mundo. Pastores se desgastam, o nome da igreja se desgasta. Afasta as pessoas da igreja. Quem a gente quer alcançar e transformar fica longe. Exatamente, não muda nada. Então vamos afirmar o que é certo. Mais do que nunca precisamos, são coisas antigas, mas precisamos fazer da maneira nova. Ministério de casais, Ministério de homens, Ministério de mulheres, Ministério da terceira idade. Estamos vendo uma ótima fase do Ministério Diamante, que é um ministério focado no mais 60, que a população brasileira está indo para essa realidade, a maioria das igrejas não estão pensando nisso. Realizamos esse ano o primeiro retiro 50 mais, porque é nessa faixa etária. A juventude, estamos também, agora você deixou um legado incrível, botou a barra lá em cima para eles, né? Eles vão ter que ter um desafio grande de partir daqui para diante, não daqui para trás, daqui para frente, mas acreditamos no potencial desses jovens que você formou e eles vão avançar. Ministério com crianças, a igreja também tem todo uma... É muito parecido aqui o que fazemos com o Ministério de Crianças e Ministério de Jovens. Como são faixas etárias longas, né? A criança de 0 a 13 anos e o jovem de 13 até 17, 30, adolescente, né? Até 17, né? E o jovem até 30, 35. Até 30, 35. Então, são faixas etárias que, se você não subdividir, fica difícil de pastorear, tanto criança quanto jovens. E isso aqui na igreja é bem forte, bem didático, bem cartesiano, e acredito que tem muito recurso na plataforma que é para isso, para pegar e inspirar as igrejas a fazerem com o seu nome, com a sua visão, com a sua missão, mas fazer dentro dessa linha. Porque também, Marcos, uma coisa é assim, tem gente que quer fazer diferente demais. Não tem muito, é igual o culto, né? O culto, você pode colocar ali algumas coisas bem características suas, mas o culto vai ter louvor, vai ter oferta, vai ter pregação, vai ter apelo. Agora, a unção que você carregar nisso, o ambiente que você carregar nisso, a atmosfera, a técnica é que vai fazer a diferença, porque basicamente são 5 elementos, não dá para... Não é? Sim, é muito bom. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? A gente começou uma série nova agora, que é Geração Dopamina. Tem 2 livros muito bons, que é a Nação Dopamina da Anna Lamb, que tem a Molécula do Desejo, do Daniel Lieberman. E um assunto muito em evidência. Por que o senhor decidiu fazer essa série? O que está por trás, né, dessa sua iniciativa e o que se espera? O que o senhor está querendo gerar na igreja durante esse tempo de série sobre esse assunto? Sempre quando Deus me dá a visão de fazer algo, pensamos na igreja local e inspirar através da Rede Inspire. Então, que isso reverbere. Primeiro, Marcos, é que a gente está vendo na sociedade. Eu não vejo assim muito. Nossa igreja não é uma igreja assim, graças a Deus, não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja saudável. Essa série nasce mais de ver a sociedade nesse vício de consumo, de exploração sexual, de dependência de drogas e de prazeres, do que propriamente a igreja. É mais uma coisa pensando em vacinar e assim prevenir do que mesmo que um problema que está acontecendo aqui. Claro que somos expostos, mas não é uma coisa assim vulcânica que está acontecendo aqui.
Segundo, dar um sinal para a própria sociedade. A pessoa que não conhece a igreja e ela vê uma propaganda dessa, vê um sinal desse, ela pensa, poxa, essa igreja está dialogando com o nosso tempo, com a sociedade, porque tem pessoas que estão dando resposta a perguntas que não estão sendo feitas. Um pouquinho antes dessa série, um domingo antes, nós estamos no Setembro Amarelo, e nós tivemos um culto inteiro sobre celebrando a vida. Nós estamos no contexto de pós-pandemia, uma cidade que tem 30 casos de suicídio por mês, sendo que 80% menos de 30 anos e de classe média. Isto é, nem tem muitas pessoas maduras se suicidando e nem tem muita gente pobre se suicidando. Então, isso é uma comunicação direta para essa geração. Eu li um artigo essa semana, por que os adolescentes estão querendo morrer? Isso poxa, nós temos que refletir sobre isso, né? Uma fase tão linda de exuberância, de beleza, de vigor, de tantos sonhos, desejo de pensar em morrer. Então, e terceiro, chegar na rede Inspire, para que a nossa rede leve igrejas a não fazer mais do mesmo, né? Há um tempo atrás, Marcos, eu fiz uma série, Os 7 Pecados Capitais. Gregório, aquele bispo e Papa, no século VII, ele moldou esse tema e dos 7 pecados capitais, né, capitas que estão por cima, e desenvolveu. E eu lembro, na época, que eu fui pesquisar. Eu não achei livro para comprar, a não ser do Os Guinness, que eu achei uns 7 pecados capitais, não achei nenhum outro livro, e procurei a rodo na internet sermões, não tem. Depois fui fazer aquele também, Justiça do Céu na Terra. Não achei sermão sobre preconceito, sobre racismo, sobre violência doméstica. Aí eu pergunto, Marcos, por que as igrejas evangélicas, na sua maioria, não pregam sobre os pecados capitais se os 7 pecados são extremamente capitais e geram efeitos colaterais de outros pecados? Por que não estamos pregando sobre a justiça do céu na terra? Quem disse que defender o pobre, a viúva, o estrangeiro é coisa de ideologia de esquerda? E a mesma coisa, dopamina. Eu não fiz essa série vendo ninguém pregar sobre isso. A gente teve que ler de uma psiquiatra. O livro é muito forte, né? É muito forte, assim, e equilibrado, né? Porque ela é uma psiquiatra que está no Vale do Silício, onde as pessoas estão tendo os melhores empregos, as grandes empresas, assim, é o sonho de consumo de carreira, um empresário de tecnologia está olhando para lá e ela está ajudando essas pessoas que estão nesses lugares considerados aí, um dos melhores do mundo a se livrarem dos seus vícios miseráveis. As pessoas estão infelizes, né? A oferta de prazer, de experiências com dopamina aumentaram e as pessoas se tornaram mais infelizes. E aí, de novo, a dopamina é uma bênção, Deus criou, colocou dentro de nós, mas no excesso gera o problema. O problema nunca é o sexo, o problema é o sexo antes do casamento, fora do casamento ou distorcido. E assim por diante. E o senhor acredita que essa forma, o senhor falou várias coisas, né, que é uma leitura do tempo, é uma conversa com a cidade, né, a questão do suicídio, do Setembro Amarelo, os dados sobre os adolescentes que querem morrer, a questão da própria dopamina. O senhor acredita que essa forma de ler o tempo, de observar a sociedade, é um diferencial da sua liderança, é um diferencial da Igreja da Cidade, está por trás de grandes iniciativas da Igreja? Acredito que sim, Marcos. Nós somos uma igreja inconformada com o status quo. Quando a gente pensa, você reforçou agora a questão de sermões, mas nós somos a primeira igreja, como eu falei, a ter um mercado solidário. A maioria das igrejas entregavam cesta, só que isso é altamente passivo. Então, nós introduzimos a ideia de você fazer um supermercado dentro do Ministério Social da igreja. E hoje, graças a Deus, está pelo Brasil inteiro. Nós somos a primeira igreja a ter uma bateria de escola de samba ligada à igreja, porque já tinha tido isso com relação a movimento lá em Curitiba para eclesiástico, mas uma igreja fazer e ir, fomos a primeira igreja a fazer uma festa na roça, quer dizer, uma festa durante a época de festas juninas, quermesse,
você fazer isso para evangelizar. Eu lembro, Marcos, quando nós fizemos em 2000, lá, a gente nem tinha mudado ainda para o nosso espaço novo lá na José Longo, e pastores evangélicos foram para a porta da grade da igreja ver se suas ovelhas iam vir. Olha que mico, um pastor pagando para poder estar fiscalizar na porta de uma igreja. Nós lideramos pessoas livres. Então, esse pioneirismo, vir para um lugar nos Estados Unidos, é comum uma igreja sair do centro e vir para uma região de subúrbio como a nossa. Nós chegamos aqui, compramos uma terra que não tinha água, luz, telefone, asfalto, escritura, mas era a maneira que entendemos de conseguir ter a terra, porque depois que tudo isso chegou, o preço foi cá para cima, então já fica proibitivo. Né? Tem um terreno para vender aqui perto da igreja por 90 milhões, então não tem como chegar e comprar depois todo mundo chegou. E menor do que o da igreja, né? Exatamente. Então, mas pagamos o preço, porque quem chega na frente bebe água limpa, mas também quem passa em picadas que nunca passou, leva galhos na cara, né? Então, a gente passou muito por isso. Então, eu creio sim, Marcos, que essa igreja tem uma visão apostólica, e quem é apostólico vê à frente. Ela não se guia pelos olhos naturais, porque quando todo mundo vê, você já não precisa de visão apostólica. Todo mundo já viu. E por isso, às vezes, são mal compreendidos, mal interpretados, mas a gente glorifica o nome do Senhor e hoje a gente percebe aí o legado que tem tudo isso. Somos a primeira igreja a começar, a própria Rede Inspire, inspirou outras. Tinha muitas mesas, mas no modelo da Rede Inspire, e talvez seja no Brasil a única, para a glória de Deus, mas para a inspiração dos pastores, a única rede que oferece uma plataforma como essa, com mais de 30 mil recursos, e recursos que não ficam velhos. Por quê? Uma igreja que está produzindo toda semana material para criança, adolescente, jovem, adulto, terceira idade, homens, mulheres, empresários, adoração, comunhão, discipulado, ministério, 30 semanas, o tempo todo se reinventando. A prática de ter não só o pequeno grupo e não só o ministério de cura interior, mas pegar o 30 semanas e oferecer para a membresia como uma ferramenta fundamental de cura interior, inspirada nos alcoólicos anônimos. Então, é uma igreja que, tanto no púlpito, quanto no ministério e nas suas ações, ela não tem medo de fazer algo novo. Não somos irresponsáveis, não fazemos por fazer, não fazemos porque é modismo. A gente vai fazendo as leituras. Por exemplo, às vezes eu tenho visto ainda, porque a gente anda muito, né, e eu observo, pastores muito empolgados em fazer uma igreja toda preta. Já passou, Marcos, já passou. Agora, isso pós-pandemia, cansou, pesou. Esses dias eu vi uma igreja preta por fora. Eu falei, meu Deus, se já tinha passado preto por dentro, não vai por fora. Agora sim, você fazer um fundo, só o fundo em si, por uma questão mais de foco e de filmagem, de luz, tudo bem. Agora, todo o ambiente preto pesou. Então, a gente tem que fazer também essas leituras que, às vezes, uma mudança para hoje pode ser pioneira, mas se ela não continuar mudando, foi o que aconteceu na reforma. Qual era o lema da reforma? Uma igreja reformada sempre reformando. Hoje nós temos muitas igrejas reformadas que não tem ninguém. Por quê? Não continuou se reformando. Pararam no tempo, né? E, assim, qual dica que o senhor poderia dar para um pastor? Que às vezes o pastor ele fica muito ali, né? Ele nunca vai pregar sobre preconceito racial, porque ele tem uma agenda muito ali, quase que debaixo de uma redoma. Ele está vendo apenas uma coisa e ele tem talvez um preciosismo, né, com relação ao que ele vai falar, o que ele lê, o que ele estuda, tudo numa linha só. O que dica que o senhor poderia dar para que os pastores sejam mais atualizados, inovadores, para que eles leiam melhor o tempo, leiam melhor os fatos, os acontecimentos, o que é importante na sociedade? Que dica que o senhor poderia dar para isso? Olha, primeiro o que você falou é ler, tem que ler. Segundo, tem que ser um cara curioso. Quando ele estiver ouvindo um documentário, ouvindo um painel,
geralmente ninguém esgota assunto num painel, numa amostra. Poxa, mas se aquilo ali mostrou uma tendência, pega aquele fio e vai atrás, né? Está falando muito de inteligência artificial. Veio para ficar e vai mudar o mundo. Como é que nós podemos aplicar isso no ministério? Vai atrás, tem que estudar, tem que conversar com quem entende. Agora, uma coisa que a gente precisa, Marcos, é assim, não importa que doa na gente, a gente precisa entender que se a igreja, a sociedade está precisando, por exemplo, tem igreja que não pregaria série dopamina porque vai esbarrar na questão do consumo. Enquanto estiver falando da questão do sexo, beleza. Enquanto estiver falando da questão da saúde mental, beleza. Mas vai esbarrar no consumo, porque o próprio pastor é uma pura ostentação e a esposa do pastor uma árvore de Natal. Então, Meu Deus. é muita ostentação, é relógio de 200 mil, é carro de 2 milhões, roupa de grife, enquanto que esquece que o povo que ele está ministrando não vive nessa bolha. Aí, às vezes, eu não entendo, porque tem gente endividada seguindo esses caras e tem gente que não é mais, também não se importa com esse discurso. Ou nós seguimos Jesus, o homem da bacia e da toalha, ou nós não seguimos. Não estou falando nada de defesa de voto de mendigância. Ninguém que é franciscano, não estou falando sobre isso. Gostar de coisa boa, gostar de comer bem, gostar de dormir bem, gostar de ter sua casa, seu carro, sua vida. Ok, o segredo do contentamento, não quero ter nem pouco nem muito, eu quero não dar mau testemunho no evangelho. E também você tem que olhar o que é uma pessoa que está começando, com seus 20 e poucos anos, e uma pessoa que está com seus 60 anos. Tudo são estações e fases. Então, é o bom senso, é o equilíbrio. Mas que tem, Marcos, tem igreja que o pastor não vai abordar certos temas, da mesma maneira que eu citei sobre o quarteto da vulnerabilidade, porque ele teme ser chamado de ideologista de esquerda. Então, ele já não aborda isso. Não, gente, é só pregar o evangelho. O evangelho tem munição para tudo isso. A questão do contentamento, da vida equilibrada, de você ter a vida abundante sem ter uma vida pedante. Ter uma vida de conforto sem ter uma vida de ostentação. Ter uma vida de suprir necessidade sem ter uma vida de mendigância. Então, eu acho que o bom senso do equilíbrio... Toda vez que eu estou na dúvida, eu olho para a vida de Jesus, ele me coloca no centro. Sensacional. Agora, quais são aquelas coisas que o senhor não faria? Tá? Se pudesse voltar, assim, a parte nunca faça isso no ministério. Aprenda com quem já descobriu para você não fazer, né? Rapaz, Marcos, de vez em quando o pessoal me faz essa pergunta, eu acho que quando eu estiver concluindo, eu tenho que fazer um livro sobre isso para ajudar a nova geração. Mas o que eu não faria? Rapaz, Deus tem sido tão bom comigo nas decisões de acerto, e eu acho, Marcos, que primeiro é fruto de muito temor a Deus, segundo, de nunca tomar decisões sozinho. Você está aqui comigo, é um dos pastores líderes, você acompanha que nada grande a gente toma decisão sozinho, nem financeiro, nem administrativo. A gente conversa, a gente ora. Fabiano está junto, você está junto, Vivian, Mariana, Leila, nas equipes que são afins, né? Ali sempre quando a gente entra, nós 6 estamos juntos aqui, mas quando entra, né, aí vai para a área administrativa, financeira, ministerial, sempre tem ali os líderes chaves nas organizações, nos processos. Então, isso para mim foi muito importante para a gente hoje não colecionasse uma série de erros, né? Na minha vida pessoal, eu sempre falo que eu desisti do inglês cedo demais, então isso me faz muita falta. Eu me viro, mas não ter a fluência. Então, você que é jovem, eu diria, não deixe de investir nisso. Outra coisa que eu sempre falo é a questão do instrumento.
Eu não toco nenhum instrumento, mas todo pastor que puder, todo líder, invista nisso, porque é uma conexão, é uma ponte, é uma maneira de você também estar conectado com a turma dos artistas. É bom isso para o seu emocional, passa um sinal muito importante para a igreja. E claro que se você for numa igreja pequena ainda, mais ainda, porque você pregar e liderar o louvor vai ajudar muito, né? Uma coisa que você é mestre, você dá aula sobre isso e navega muito bem, é a questão do design. Eu acho que hoje, mesmo que as pessoas não tenham a oportunidade que você teve de fazer uma faculdade, um curso, mas você que é pastor de uma igreja aí de 500 membros, está no ministério, cara, estuda sobre isso, vai fazer sobre isso, edição de vídeo, design, porque você... O senhor não é um designer, mas um publicitário o senhor é. Porque né, vai ter ideia assim lá na Casa do Chapéu. Muita então ideia outra boa coisa toda que hora. eu acho que o pastor pode fazer um esforço, se ele é mais jovem, em interagir, aprender. Hoje tem muito tutorial que ele pode ir independente de uma faculdade. E estudar, Marcos. A gente tem incentivado não só curso de graduação, mas tem um curso acontecendo, vai e faz, a curto prazo, uma conferência. Eu fiz muitas conferências no Brasil, no exterior, pude sempre que podia, nunca viajei de primeira classe, para sempre, porque eu fazia um seguinte conta: se eu for de primeira classe, vai só eu e ainda vai ficar caro. Pega essa primeira classe e divido para ir 3, 4. Então, sempre fiz isso, e esse é um princípio que eu uso até hoje, sabe? Mesmo com 1,90 m, mas não tem isso não. Para Israel também, sempre isso, nunca ganhar a mais, sempre pensar como posso levar mais pessoas da minha equipe, como posso repartir melhor isso. Então, isso nos ajudou muito. Uma coisa que eu diria, Marcos, que no ministério, as 2 vezes que a gente fez, quando você for procurado para absorver uma igreja, ore muito, pense muito nisso, porque nós temos uma rede de igreja que a gente, com muita paz, a gente não cresceu nela, foi intencional. Nós temos uma rede Inspire, que o nome é Inspirar, que você está liderando, com mais de 1.500 igrejas. No comecinho dela, quando estava lá com 5, 6 anos, o tempo todo tinha pastores querendo virar IC. Mas a gente entendeu que esse não era o caminho. E as poucas vezes no exterior, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em Portugal, que a gente cedeu isso sem um critério, não deu certo. E aí dá muito sofrimento. Agora, essa coisa da virada de placa de igreja é moda, né? É moda. É só você começar a ter uma influência maior, que o pessoal procura. Vai ter gente procurando, e porque quer também pegar uma carona em algo que Deus está te dando. Isso. E não vou dizer não faz, nós temos 28 igrejas. Dessas 28, só 2. Uma foi recente agora, mas é a exceção da exceção da exceção, e a gente faz com muito critério. Agora, uma coisa também que eu me arrependo toda vez, Marcos, são 2 dicas, pastores e líderes. Uma é não deixar de dispensar quem tem que dispensar. Muitas vezes nós somos pastores e a gente vai procrastinando, levando, e nunca acaba bem, Marcos. Se tiver que fazer, tem que fazer. Tem que fazer. Você tem o horário, o dia, a forma, com amor, com respeito, no lugar certo, da forma certa, com honra, mas tem que fazer. Uhum. Ficar transferindo, ficar postergando, deixar para o ano que vem, sempre dá ruim. Então, eu já tive muito disso aqui. Com 27 anos, no mesmo lugar, saindo de 600 para 25 mil pessoas, passamos muito por isso. E outra coisa é não falar os 10%. Então, às vezes, você coloca uma pessoa, aí vai falar 90%, aí deixa 10%. Aquilo que as pessoas têm medo de falar, de ofender. Posso perder. Posso perder. E aí, passa um ano, aqueles 10% que ficou é igual coelho. Multiplica que só. Aí, quando você vai ter a outra conversa, aí já é 50%, 60%, 70%. Então,
Conversas difíceis no topo da lista para todo pastor, todo mundo que lidera. Não tem como liderar sem ter conversas difíceis. E só contrate quem você pode demitir. Isso é uma regra, isso eu nunca rompi. Mas não dispensar quem já passou do tempo, isso já fiz várias vezes e sempre deu ruim. Mas uma outra coisa, eu falei isso na aula do college hoje, Marcos, toda vez que não era para mim fazer alguma coisa, teve um sinal. E ou eu subestimei esse sinal, ou eu driblei esse sinal. E lá na frente não deu certo. Porque Deus é fiel, Ele está conosco, o Espírito Santo está conosco. Então, se somos amigos de Deus e queremos fazer algo com Deus, e vamos dar um passo de fé, ir para um lugar que nós não fomos, adquirir algo que nunca adquirimos, construir algo que nunca construímos, reformar, empreender, avançar, coisas grandes. Vai ter sempre um sinalzinho do céu para a gente recuar antes. Quando a gente está alinhado com Deus e a gente observa esses sinais, a gente não dá errado. Mas quando a gente negligencia, pode ter certeza que dá. E essa é a experiência própria. Eu já tive esses sinais e negligenciei. Então seja sensível de discernir, né? O que Deus está trazendo pelos sinais que vão chegando. Às vezes está tão claro ali, né? A gente já tomou decisões juntos assim, né? Que na hora de fazer... Por que surgiu agora? Na hora que a gente vai tomar a decisão, então, né? E aí é o máximo que a gente usa aqui, né? Melhor pagar agora do que pagar depois, né? Sensacional. Todo mundo que vem aqui, né, dá um presente para um pastor, dá um presente para um líder. Então, o presente que o senhor vai dar para os pastores que estão conectados com a gente. Meu Deus, olha que bala na agulha aqui. Então, vamos lá, vamos dar um monte de coisa. Primeiro, esse eu vou solicitar a editora que faça. Tá. Como é que é o critério que você usa para dar? Cada um tem um critério, mas assim, vamos colocar, por exemplo, quem comentar o podcast, quem comentar aqui no YouTube, tá? Você tem que comentar no YouTube, interagir aqui com o nosso vídeo, tá? Nos primeiros 30 dias que o podcast estiver lançado. Tá, então vamos dar 3 presentes para esse. Tá. Então você vai entrar agora, assim que o podcast subir no canal, vai comentar, vamos pegar então esses nomes e sortear. Isso. Ok. Então, aí ao sortear vamos saber o nome. Vou fazer uma dedicatória com o nome em todos os meus livros que estão no Plero. Todos. Todos? Eu escrevi 32. Uau. Mas nem todos estão ativos em Pensa edição. no presente. Então, uma pessoa vai ganhar Uma pessoa vai ganhar todos os meus livros dedicados, que um a um. estão em Plero hoje. Vou pegar o nome, dedicar, e a pessoa não vai pagar pelo livro e não vai pagar pelo correio. A editora Inspire, eu tenho crédito lá suficiente para pedir isso, é a nossa patrocinadora aqui também, para que você possa receber na sua casa. Eu vou orar por você, vou fazer a dedicatória do livro e nós vamos mandar para você. Segundo, Marcos, nós vamos dar gratuito, eu gravei no nosso IP-IAD o curso Liderança que Prevalece. Escrevi um livro durante a pandemia, tem sido muito bem aceito, ele tem 9 capítulos sobre liderança, começando com a autoliderança, liderança que prevalece. Então, o segundo vai ganhar gratuito o curso Liderança que Prevalece. Então, comentou nos primeiros 30 dias, vai ter um sorteio para os livros, vai ter um sorteio do curso completo Liderança que Prevalece pelo IP. E terceiro, vai ganhar uma inscrição para a Conferência Cidade do ano que vem. Uau, é presente, hein? Então, aí. Presente. Vou dar mais um quarto, pode ser? Tá? Nós vamos conversar com o IP e todos que estão assistindo o podcast, nos próximos 15 dias nós vamos ativar aqui um cupom de desconto para o curso Liderança que Prevalece do pastor Carlito Paes. Esse então, para todo mundo. 15 dias, tá? Nos primeiros 15 dias do podcast,
esse vai estar uma mensagem aqui fixada, tá? Um comentário fixado no vídeo com um cupom de desconto de 20% do curso. Então, todo mundo que aplicar esse desconto vai ter 20% do curso. E quero deixar aqui, Marcos, antes do seu encerramento, 2 pedidos aí para todo mundo que está nos acompanhando compartilhar esse link aqui. Mas 2 coisas. Uma, o pastor que não fez o IC Experience. O que é o IC Experience? Não é um evento, é uma imersão de um dia. É onde a gente conversa sobre a nossa igreja, fala dos bastidores, fala dos principais ministérios. Então, é um dia que o pastor vai estar com a gente aqui e eu vou chamando pessoas da equipe para falar sobre a sua realidade de criança, de adolescente, de jovens, de adoração, de discipulado. Então, se você não fez ainda o IC Experience, talvez você veio num evento aqui na Colina, mas não fez um IC Experience, então procure saber com a rede qual é a próxima data e vem estar. E o segundo é você vir conhecer a proposta nossa do IC College. Aqui, pastor, é um negócio assim maravilhoso você mandar uma flecha sua. Nós prometemos que vamos... hoje, eu e o Marcos, nós damos aula no college toda semana. 2 aulas. 2 aulas, e não fazemos isso com a nossa própria equipe. Tamanho o nosso investimento que a gente está fazendo. E nós queremos fazer isso para um líder seu, porque nós acreditamos na próxima geração. Então, nós estamos investindo o melhor de tempo, de estrutura, de professores, num preço super acessível. Uma coisa pioneira, né, Marco? Não tinha no Brasil, agora está aparecendo. Agora está aparecendo muitas. Né? Porque a gente tinha uma frustração, o povo vinha dos Estados Unidos divulgar college aqui, de várias mega igrejas dos Estados Unidos, e por causa da língua, por causa do visto, por causa do preço, por causa do dólar, por causa do exterior, as pessoas não podiam ir, 1% podia ir. E aí abrimos esse college aqui e tem sido, agora vai para a 11ª turma, né? 11ª turma, vai para a 12ª no próximo semestre, né? Então conheça a proposta e nós vamos devolver você um jovem... Pode mandar para cá que a gente devolve. E devolve melhor do que você enviou, né? Isso. Agora, cuidado que ele tem um filtro para a matrícula impressionante. Todo mundo faz inscrição, mas efetivar tem uma a matrícula... galera que fica lá, né? Porque quem manda também quer mandar para um ambiente que você foi selecionado para estar lá. Claro. Então, você vai mandar alguém para ser parte de algo que tem critério, né? E não vamos aqui resolver um outro problema. A proposta aqui é lapidar uma vocação de alguém apaixonado. Não é? Mas não resolver um problema que está com alguém que está com problema no casamento, alguém que está com problema com droga, alguém que está com problema em prostituição, porque aí a gente não consegue. Né? A proposta não é essa, né? Excelente. E o IC Experience também, né? O dia que a gente separa um tempo para receber quem vem para conhecer e a gente abre tudo e, né, é um tempo muito especial. Né? O college, o pastor Carlito falou que ele dá aula, eu dou aula também, assim, todos os pastores da linha de frente dão aula. Quando a gente convida um pastor novo para dar aula, ele se sente até honrado, né? Porque é quase que um status, né? Os que estão na linha de frente, os que estão realmente fazendo um trabalho relevante, vão para a sala de aula e tem um tempo semanal com os alunos e o resultado tem sido muito gratificante também. Verdade. Então é isso aí. E aqueles que ainda não conhecem a proposta da rede, acredito que tem alguns que estão nos assistindo já são da rede, então conhece bem a proposta da Rede Inspire. E quem não conhece, por favor, se deixe conhecer, porque vai ser uma tremenda ajuda, uma mesa de relacionamento, uma plataforma de recurso, uma caputadora, não é assim, uma catapulta para o seu ministério. Não queremos controle nenhum, não é uma denominação, não é nada que vai prejudicar você. Você não precisa dar visibilidade para a rede, você entra e usa aquilo que você quiser. Um amigo meu me disse lá nos Estados Unidos, amigo seu também, o Liette, ele disse assim, a Rede Inspire pode não levar onde você gostaria, mas não vai te deixar onde você está. Eu acredito nisso, ninguém fica. É isso aí, sensacional. Se você quer conhecer a Rede Inspire, aqui também na descrição do vídeo tem um link que é o nosso formulário de adesão, tá? Quando você preenche o link, você não está efetivando a adesão. Você vai entrar em contato com a gente, nós vamos ter um tempo para explicar como é que funciona, você vai conhecer a rede para você entrar e ser parte dessa atmosfera, desse ambiente de conexões, de recursos para enriquecer a sua liderança e a sua igreja na visão que Deus te deu. Muito obrigado
paizão, pela entrevista sensacional, pelas histórias, pelos ensinamentos por trás das histórias. Muito obrigado pela riqueza que o senhor compartilhou aqui com a gente nesse tempo. Tá? Eu fui muito inspirado, eu acredito que você também foi muito inspirado por esse tempo e pela vida do pastor Carlito. E você que está aqui conectado com a gente, eu queria muito te ouvir, saber o que você está achando desse podcast. A gente está começando, nós estamos gravando os primeiros episódios, também um podcast mensal. Também você vai ter em cada episódio um PDF, um guia para você multiplicar isso para sua equipe, para você também revisitar, ter ali estruturado para também continuar crescendo com o conteúdo que foi compartilhado. E se edificou você, inspirou você, deixa o seu like, tá? Compartilha com mais pessoas. Se você vai, de repente, ter um tempo de crescimento com a sua equipe, compartilha o vídeo do podcast. Depois você pode pegar o PDF. Tudo aqui é feito para você multiplicar, para você usar da melhor forma, para você ter o máximo de proveito e, como o pastor Carlito falou, para impulsionar sua igreja, sua vida, sua liderança e seu ministério. Que Deus te abençoe. Que bom ter você aqui com a gente no De Pastor para Pastor.